Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o novo formato e as funcionalidades da nossa planilha de gerenciamento. Bom, então a primeira aba dela, essa aqui é o resumo do gerenciamento, né? Onde você vai determinar a sua meta diária. A começar pelo valor inicial da sua banca. Então aqui como exemplo eu vou colocar uma banca de 5 mil. E aí você vai determinar o percentual da sua meta diária. Eu até coloquei aqui umas dicas, né? Inclusive sobre a determinação desse percentual, que eu indico ou 1,7%, ou 2,6%, ou 3,5% ao dia, tá? Uma outra dica super importante é: não opere mais de 2 horas seguidas e atrele a sua meta ao tempo disponível que você tem para operar. Então, por isso eu coloquei aqui do lado um simulador que te retorna uma média de tempo que você vai demorar para conseguir atingir sua meta diária, para você ver se você está determinando uma meta atingível ou não, tá? Então, aqui, por exemplo, vou determinar o valor das minhas entradas iniciais, né? Levando em consideração, é claro, as tabelas de Martingale. Então, dentro do material, eu disponibilizo para vocês essas tabelas, tá? Onde vocês conseguem visualizar qual é o valor de entrada adequado de acordo com o valor total da sua banca. Então, aqui, por exemplo, na tabela conservadora, né? Com uma banca de 5 mil reais, eu consigo ter mais ou menos 10 entradas, sendo a primeira entrada de 3 reais. Ou eu consigo ter um pouco mais de 9 entradas aqui, né? 9 entradas e me sobra ali mais um pouquinho de banca. Se eu utilizar a entrada de 5 reais. E se eu optar pelo modo agressivo, eu consigo ter apenas 8 entradas com 2 reais de entrada inicial, né? Então eu vou optar aqui pelo modo conservador, com 5 reais de entrada, tendo 9 entradas garantidas, né? 9 gales. Então, aqui, 5 reais de entrada. O payout, você vai colocar de acordo com o payout que a plataforma estiver te pagando no momento em que você for operar, tá? Sempre bom buscar pares de moedas que estejam pagando acima de 80%, tá? 85% é uma média boa de payout que a gente encontra na plataforma. Então, se eu der entradas iniciais no modo conservador com um payout de 85%, eu vou ter que fazer mais ou menos 41 entradas ao dia para alcançar minha meta diária. E o tempo médio para dar 41 entradas é de mais ou menos 164 minutos, né? Mais ou menos 2 horas e meia de operação, 2 horas e 40 minutos. Então, aqui você consegue perceber o quê? Que não adianta você determinar uma meta de 3,5% ao dia se você não conseguir operar aí mais ou menos 2 horas e meia, tá? Então, se você tem aí 2 horas somente para operar, você vai aqui diminuindo a sua meta diária para ela ficar atingível. Então, veja aqui que se eu reduzir para 2,6%, já cai aqui para 2 horas e 2 minutos, tá? Que eu consigo fazer em uma sentada só, né? Um momento só de operação. Eu não preciso dividir esse tempo em 2 momentos ao dia. Porque como eu não recomendo que vocês operem mais de 2 horas, se você precisar de 2 horas e 40 minutos, seria interessante você dividir esse tempo em 1 hora e 20 minutos mais ou menos de manhã, 1 hora e 20 minutos à tarde ou 1 hora e 20 minutos à noite, para você ter tempo de baixar a sua adrenalina e você manter o mesmo critério nas análises, tá? Porque se você opera por mais de 2 horas seguidas, você acaba perdendo um pouco o critério. Então, vamos lá. A minha meta diária é de R$ 130, tá? 2,6% ao dia, tem que operar mais ou menos 2 horas. Se eu conseguir manter essa meta por 30 dias seguidos, sempre batendo na meta, vou ter um valor final de R$ 9.131 com uma banca inicial de 5 mil. Então já é muito bom, a gente quase dobra a meta. Por isso não é necessário ser muito ganancioso ao determinar a meta, beleza? Aqui embaixo, você vai colocar qual foi o resultado que você de fato alcançou, né? Ao final do dia, para depois você ter um valor final aqui.
Às vezes, quando a gente determina uma meta de R$ 130, a gente acaba, nas últimas operações ali, dependendo da quantidade de galhos que a gente fizer, do payout, às vezes a gente consegue alcançar um resultado melhor com o mesmo tempo e a mesma quantidade média de entradas, tá? Então, vamos supor que minha meta era 5.130, mas eu alcancei aqui 5.250 em 2 horas. Então, eu fiz um lucro de R$ 250 sobre a banca, né? 5%, e me sobraram R$ 120 a mais do que o valor que eu tinha determinado para minha meta. Então, eu tenho R$ 120 para fazer a alavancagem se eu quiser, tá? Então, aqui ele coloca para mim quanto que eu consigo alavancar se eu for reaplicando o lucro nos soros, né? Só que essa tabela aqui, ela te coloca quanto que você consegue fazendo soros se você sempre acertar de primeira, né? Então, eu vou aqui me dedicar 2 horas hoje para fazer a alavancagem, vou buscar só as melhores entradas, só as mais assertivas, para poder alavancar meu capital. E aí você vai decidir se você vai fazer isso com 2, 3, 4, 5, 7 entradas, tá? Arriscando somente os seus R$ 120. Tá bom, pessoal? Excedentes. Nunca arrisquem o capital de vocês, o capital da banca de vocês na alavancagem, ok? Aí aqui eu tenho R$ 120 excedentes. Você pode juntar esse valor por mais dias para ele ficar um valor maior, se você quiser. Então, junta aí por 3 dias, mais ou menos, o valorzinho excedente. Depois de 3 dias, você decide tirar um dia ali, 1 ou 2 horas, para fazer só alavancagem com os R$ 200 ou R$ 300 excedentes que você tiver, tá? Então, se você acertar de primeira, a sua banca de alavancagem vai subir para R$ 222, e aí esse é o valor da sua entrada inicial na próxima entrada, ok? 222. Então, acertou de primeira a operação em que você colocou R$ 120, sua banca vai para 222. Na segunda, você vai entrar com 222, e aí você vai ter um capital para alavancagem de 410. E aí você pode parar ou continuar, vou tentar mais uma vez. Se você acertar a terceira operação, novamente de primeira, sua banca vai para R$ 759, tá? Sendo que se você perder, esse 759,80 aqui, na verdade você só perdeu R$ 120, né? Do que você arriscou ali, no seu capital, né? Que era um excedente à sua meta diária. Então, esse valor aqui, de 9.131, não fica prejudicado. Você vai conseguir alcançar em 30 dias mesmo assim, porque você não está arriscando o seu capital na alavancagem, tá? Você está tratando o seu capital ali com o maior cuidado que ele merece, né? Fazendo as entradinhas sempre com pelo menos 9 galhos, né? E aí, aqui embaixo, eu coloquei para vocês um simulador mais detalhado de soros, tá? Então, por exemplo, Isabela, eu quero fazer a alavancagem, mas eu acho que acertar de primeira é muito improvável, é bem complicado, não acontece com tanta frequência assim. Então, eu quero fazer a alavancagem, mas eu quero ter a oportunidade de ter um galho aqui, por exemplo. Então, vamos supor que você tem aqui R$ 200 para alavancagem, o seu payout é de 85%. Aí você vai colocar aqui e a planilha ela vai calcular automaticamente para você qual deve ser o seu valor de entrada. Se você quiser fazer a alavancagem com 2 galhos, qual deve ser o seu valor de entrada com 1 galho. E se você quiser acertar de primeiro, como naquela tabelinha lá do começo, da primeira aba da planilha, tá? E ele te dá a diferença aqui de resultado também, para você observar se vale a pena arriscar mais, se não vale, e qual que é o maior retorno, qual que é o menor risco, né? Então, é claro que se você tiver 2 galhos, o seu retorno vai ser muito mais baixo, mas a sua chance, a sua probabilidade de acertar é muito mais alta, tá, pessoal? Então, eu recomendo que, até que vocês estejam muito treinados, muito assertivos, acertando muito de primeira, que quando vocês forem fazer a alavancagem, mesmo que com lucro excedente, que vocês façam com 2 galhos, tá? Depois diminui para 1 galho e depois tenta sem nenhum martingale, ok? Então, se você tiver R$ 200 para fazer a entrada com 2 galhos, na primeira entrada você vai colocar R$ 25, na segunda R$ 50 e na terceira R$ 125, tá? Se você acertar, o seu lucro vai ser esse aqui
de 106,25, né? Você vai ter que compensar as duas perdas de 75. Então, seu resultado final vai ser esse de 231,25 de banca, tá? E assim vai. Se você acertar 3 alavancagens, né? Você conseguiu aí R$309 no final, aumentou mais de 50% o valor da sua banca. Já aqui, sem martingale, se você tentar de primeira arriscar os seus R$200, você já obtém aí um resultado de 370 reais de primeira, né? E aqui, com um gale apenas, o resultado de 246,67. Vejam que o resultado aqui, com apenas um gale ou com 2 gales, a diferença não é tão expressiva aqui, pelo menos nas duas primeiras entradas, né? Então, por isso que eu recomendo vocês tentarem com 2 gales mesmo, porque aumenta muito a probabilidade e a diferença aqui financeira não é tão gritante, tá? Aqui a gente tem uma aba também de controle diário, onde vocês vão colocar aqui o dia, né, que vocês operaram, por exemplo, hoje dia 20 do 1, e aí vocês vão colocar as operações de vocês, tá? Então vamos supor que na primeira você fez aqui menos 10, na segunda você já acertou, fez mais 28, e assim você vai colocando e no final ele vai te dando qual é o seu resultado do dia, tá? Essa é uma forma de preencher aqui entradinha por entradinha. Eu costumo colocar por operação, é uma outra forma de preencher. Então, vamos supor que na primeira operação eu errei, né, a primeira entrada do primeiro galho, então perdi 10, depois perdi mais uma 20, mas na segunda eu ganhei aqui 55, por exemplo. Então, eu coloco tudo numa mesma linhazinha aqui, tá? E aí depois é só eu abrir para eu ver quantos galhos que eu fiz para acertar a operação, tá? Mas aí vocês preenchem da forma como vocês acharem melhor de visualizar e de fazerem suas análises. Uma outra aba nova que eu incluí foi esse simulador de martingale aqui. Para que ele serve e como ele funciona? Existem aqui as tabelas já preenchidas, né? Algumas tabelas que eu coloquei para vocês aqui como exemplo, mas dependendo do valor do payout, vocês vão ver que no modo conservador, quando você vai aumentando aqui muito as suas entradas, você acaba ficando, às vezes, se o payout estiver muito baixo no momento que você estiver operando, às vezes pode ser que você fique negativo 10 ou 20 reais, aí você faça várias entradas e saia no negativo. Ou positivo e muito pouquinho, tá? E já no modo agressivo, a gente vai aumentando consideravelmente o nosso lucro a cada operação, tá? Então você sempre sai lucrando bastante, cada vez mais. Só que para você ter capital para operar no modo agressivo, a sua banca ela tem que ser bem grande. Então veja que para você fazer uma entrada mínima de R$1, para você ter 10 gales, sua banca teria que ser de aproximadamente 20 mil reais, tá? Então eu coloquei aqui o simulador de martingale, onde vocês conseguem alterar essas entradas de acordo com a banca de vocês, tá? E com os objetivos de vocês e com o payout do momento em que vocês estiverem operando. Então vamos supor que o payout esteja 85% no momento das operações, e aí você consegue aqui alterar as entradas para saber quanto que essas entradas te retornariam de lucro e quanto que vocês precisariam ter de banca. Então, por exemplo, né, nesse formato de tabela aqui, entrando com R$18 e aumentando dessa forma, veja que na sétima entrada eu já vou começar a ter prejuízo se o meu payout estiver em 85%. Se ele estiver em 90%, eu já saio no lucro aqui em todas as operações. Por isso que é interessante abrir o simulador sempre que vocês forem operar, porque a cada dia que vocês forem operar, o payout pode mudar, então vocês colocam aqui para conferir, né? Se vocês estão realmente lucrando com essas entradas que vocês determinaram ou não. Aí aqui você pode aumentar ou diminuir, não importa, né? O valor das entradas, para vocês saberem se vocês estão lucrando ou não. Tá? E quando vocês estão lucrando, se esse valor também é interessante para vocês ou não, né?
Então, veja, com uma entrada de R$ 1 e um payout de 85%, se eu tiver R$ 4.438 de banca, eu já consigo operar desse jeito aqui, com esses galhos. Então, para isso que serve esse simulador, tá bom, pessoal? É isso, espero que tenha ficado claro para todos e que tenha ajudado vocês a compreenderem melhor a nossa planilha. Boas operações e sigam sempre o gerenciamento, ok, pessoal? Tchau, tchau.